Bom dia, segunda-feira. Eu quero agradecer a Deus pelo final de semana, pelo podcast de sábado, que foi uma bênção. Quase 100 pessoas ali online assistindo, compartilhando com a gente, trocando informações, fazendo suas perguntas. Muito obrigado você que tem nos acompanhado todos os sábados às 9 horas da manhã. E de segunda a sexta aqui no nosso Porção Diária dentro do canal. Mas antes que a gente continue, não esqueça de deixar o seu likezinho aí, se inscrever no canal e compartilhar esse link com alguém, para que esta mensagem chegue para mais pessoas, este canal alcance outras pessoas e o nome do Senhor seja glorificado. Hoje eu estou com um texto aqui maravilhoso, segunda-feira começando. E Deus, ele é surpreendente. Deus, ele faz o teu nome ser glorificado de uma forma inexplicável a nós e a todos nós. Bora para lá? Falar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre esse texto que eu estou aqui em mãos, estou com a minha Bíblia aqui, né? E a gente vai ler um texto que está no livro de Salmos. O texto é o 113. 113 diz assim para nós. Vou ler somente algumas partes daqui desse texto, deste capítulo, e a gente vai entrar no tempo de reflexão aqui. Diz assim o texto: O Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve o Senhor e que não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas feridas e doenças e me salva da morte. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas e assim eu continuo forte, jovem e forte, como a água. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. E aqui vem o texto-chave para essa reflexão. Ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. Vou repetir esse versículo 7 aqui. Diz assim: Ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. Os caminhos de Deus, né? Os caminhos de Deus. Como são maravilhosos e como são poderosos os caminhos e os feitos de Deus. Há uma grande diferença. Eu sempre falo isso daqui, tá, gente? Em conhecer os feitos de Deus e viver os feitos de Deus. Há uma grande diferença, há uma lacuna imensa entre um fato e o outro. Porque conhecer a Deus é ler sobre Ele, é estudar sobre Ele, é imaginar sobre Ele, é refletir sobre Ele. Mas viver os seus caminhos, viver as suas verdades, conhecer de perto, na prática, os caminhos de Deus,
é outra coisa. A gente não pode estar querer satisfeito em simplesmente só querer conhecer Deus pelas linhas da teoria. A gente não pode querer estar satisfeito em viver uma vida superficial com Deus. Porque de um certo modo, um tanto desperdiçar somente conhecer Deus pelas linhas da teoria. Somente conhecer Deus pelo que as pessoas falam, somente conhecer a Deus pelo que nós temos como curiosidade. Mas é muito mais gratificante, e olha que eu tenho experiência própria com isso, tá? É muito mais gratificante, é muito mais prazeroso, é muito mais satisfatório, é muito mais, sabe, aquela coisa que você não consegue explicar, mas você não quer parar de sentir, você não quer parar de viver, você não quer parar de... É muita... Abrir um parentezinho aqui, existe uma música que diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora quero de contigo andar. Eu acho que é assim. Quem souber a letra, digita aí nos comentários aí, deixa aí só o refrão dessa música digitada para quem assistir isso aqui depois ver a profundidade do refrão dessa música. Que eu não... Só Jesus, é só lendo mesmo para mim poder lembrar e assim ainda posso errar. A Nathalie que o diga. A Nathalie, minha esposa, também que o diga. Por que eu tô falando que há uma diferença absurda em somente conhecer e também de viver? Esse texto é um hino de louvor a Deus pelas bênçãos que Deus ele prometeu ao povo, ele fez diante do povo, ele fez diante de toda aquela nação. Gente, e Moisés, Davi, melhor dizendo, Moisés não, Davi, ele fala algo tão, maravilhoso dentro desse salmo que faz a gente refletir muito sobre esse texto. Muito. E não tem como a gente não refletir nesse ponto aqui do texto, que nós lemos e compreendemos a grandeza desse Deus. O hino é um hino de louvor, de gratidão pelo amor, pela sua bondade, pela manifestação em favor das pessoas que estavam ali naquele contexto em geral. E nós devemos ter essa sensibilidade de não só querer saber dos feitos de Deus, mas querer viver os feitos de Deus. Porque pensa bem, o povo que estava com Davi naquela época, no deserto, foram providenciados pela nuvem que protegia do sol escaldante no deserto, pelas colunas de fogo que os protegia do frio à noite, pelo alimento que descia do céu, para eles todos os dias um alimento fresquinho.
E muitos deles sabia que era Deus porque ouvia algumas pessoas, ou os mais antigos, posso dizer, saber que Deus estava cuidando. Mas Moisés tinha uma intimidade com Deus. Ele sabia quem era Deus. Ele queria ter aproximação, vida com Deus. E infelizmente, nos dias em que estamos vivendo, alguns hoje em dia agem assim como os israelitas. Ficam contentes em simplesmente experimentar os benefícios, né? As benéficas de Deus em prol a oração do outro, em prol o tempo que o outro se entrega, em prol a tudo que o outro faz, e levam a vida ali superficial, porque o outro está intercedendo, o outro está orando, o outro está clamando, o outro está bendizendo, o outro está fazendo o que todos deveriam fazer. São alcançados pelo tempo de intimidade do outro. São alcançados pela misericórdia de Deus em Jesus Cristo. Mas que, na verdade, nós precisamos ter o comportamento de Moisés, que via além das provisões. Moisés, ele via algo além, via algo, como é que eu posso dizer, com muita mais propriedade, porque ele tinha uma intimidade com Deus. Quando a gente vive na superficialidade, quando a gente vive no campo raso de uma intimidade com Deus, porque, irmãos, amigos, colegas, canal, todos que vão assistir isso daqui, todos nós temos a oportunidade de ir mais fundo, buscar mais fundo, ter um pouco mais de intimidade, ter um pouco mais do Senhor, ter um pouco mais da presença dele, ter um pouco mais de sensibilidade, ter um pouco mais eu não sei nem que palavra eu dizer. Em vez de ficarmos, nossa, você viu o culto de ontem? Nossa, você viu como é que fulano é usado? Você viu como é que fulano canta? Você viu como é que fulano prega? Você viu como é que fulano toca? Você viu como é que fulano fala? Você viu? Nossa, eu vi a presença de Deus na vida. Não, mas nós podemos ser essas pessoas também, em que Deus usa com muita propriedade e eles veem de verdade a manifestação de Deus. Isso está acessível a todos nós. Mas infelizmente a gente encontra sempre pessoas assim. Eu não vou por causa de fulano, eu não sou por causa de Bertrano, eu não faço porque eu sou isso, eu não faço porque eu sou aquilo, eu não faço porque eu sou aquilo outro, e o maná tá caindo do céu. A gente se alimenta, a gente é livrado de muitas coisas, mas você já pensou que o que Deus quer para você é um caminhar mais profundo com Ele? É uma intimidade mais profunda? É um relacionamento mais verdadeiro, ao ponto de você simplesmente caminhar com Ele e no caminhar com Ele outras vidas serem curadas,
outras vidas serem libertas do seu jeito, do jeitinho que você é, da maneira que você é, mas com intimidade, com um relacionamento profundo, não só se alimentando porque está vindo do céu, mas porque você tem intimidade com Deus. Muita gente se beneficiaram da proteção de Deus, mas nunca se tornaram próximo do protetor. Se a gente olhar para o lado, se a gente olhar para o outro lado, se a gente olhar para frente, se a gente olhar para trás, a gente vai encontrar pessoas assim. A gente vai encontrar pessoas que conhece de ouvir falar, mas nunca teve a oportunidade de uma profundidade imensa com o Senhor. Na medida em que a gente vai se aprofundando com Deus, na medida em que a gente vai nos entregando cada vez mais ao Senhor, nós vamos observando os feitos do Senhor com outro olhar. Nós vamos olhando além das paredes. Nós vamos olhando além das linhas, dos limites imaginários. A gente vai olhando além das impossibilidades. E eu vou usar uma palavra que eu usei ontem no culto. A gente vai olhando além do fim da esperança. A esperança, a vontade, o prazer de ver Deus agindo e através das nossas vidas vai muito além. Não espere só o que vem, sabe, de mão beijada, na superficialidade. Tenha um tempo mais de intimidade com Deus. Porque existia uma diferença absurda entre o povo que comia do maná, eram protegidos pelo sol, eram guardados à noite pela nuvem, mas tinha um que tinha uma intimidade. E a intimidade foi tão grande que ele subiu no monte para falar com o Pai. E subindo no monte para falar com o Pai fala com ele coisas tremendas. E quando na superficialidade, o povo, cadê ele que não vem nos libertar? Ele não vai voltar mais. E criam-se deuses. Oprime Arão. E criam-se deuses para si. Porque os caminhos com Deus não é da superficialidade. Os caminhos com Deus é na profundidade. Como eu consigo isso? Na minha sinceridade com Deus, falando com Ele todos os dias. Senhor, dá-me mais de Ti. O salmista falou assim, não retire de mim o Teu Espírito Santo, Senhor. Não retire de mim a Tua graça. Me faça enxergar além das impossibilidades. Para que o Teu nome seja glorificado. Caminhar com Deus é um caminho de profundidade. Tenha uma ótima semana no Senhor. E amanhã temos mais. Para a honra e glória dele. Deus abençoe. Tchau.